Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Representa-se no diagrama a variação do comprimento de uma barra homogênea com a temperatura. Determine o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra. Então veja aqui, ó. Tá? É um gráfico. No horizontal está representado a variação da temperatura, na verdade a temperatura, né? E no vertical está representado aqui o comprimento em metros, ok? Então veja, da fórmula, né, a variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica linear vezes a variação da temperatura, certo? Então veja que daqui do gráfico eu consigo tirar duas informações. A variação do comprimento, tá? Que é daqui, ó. Então, o gráfico começa aqui e ele vai, então até esse ponto aqui eu tenho que o comprimento era 2 e foi até 2,02 metros. E a temperatura aqui nesse ponto era 0 e ela foi até a temperatura de 200 graus Celsius. Então, do gráfico eu consigo tirar o ΔL e o Δθ, né, que é a temperatura. Então, observe aqui, ó. ΔL sobre Δθ vai ser o quê? Vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica, tá? Então, eu sabendo também o comprimento inicial, eu consigo isolar o alfa, que é o coeficiente de dilatação, e calcular ele. Então, ó, ΔL vai ser o quê? 2,02 menos 2 dá 0,02, o quê? Metros. Sobre variação da temperatura, foi do 0 ao 200, então é 200 graus Celsius. Tá? Vai ser igual ao comprimento inicial, 2 metros, vezes o coeficiente de dilatação. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar aqui, o coeficiente de dilatação vai ser o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 2, sobre 2 vezes 200, né? 2 vezes 200, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Simplifico 2 com 2, vai dar 1. Esse 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, né? Então, vai ficar 10 elevado a menos 2 sobre 2 vezes 10 ao quadrado, né? Então, é 1 aqui, ó. E 1 sobre 2 dá meio. E 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a 2, esse 2 vai ficar menos 2 vai ficar 10 elevado a menos 4, certo? Só que eu quero que essa vírgula venha uma casa para frente. Então, vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, tá? Esse 10 de cima vezes 0,5 vai dar 5. E esse 10 elevado a menos 4 dividido por 10 vai dar 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação térmica linear, tá? Tirado direto do gráfico. Lembrando aqui, ó, que a tangente, né? Ó, esse ângulo aqui, a tangente desse ângulo, vamos chamar de φ, né? Então, a tangente de φ, tá? Vai ser o quê? Vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. E o que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. E o cateto oposto é o quê? É o ΔL. E o cateto adjacente é o quê? É o Δθ. Tá? Então, vamos ver mais um problema e você vai ver que acontece a mesma coisa. O comprimento de uma barra homogênea varia com a temperatura Celsius, como mostra o gráfico. Então, aqui está o comprimento em centímetros. O comprimento inicial era 50 e o comprimento final 50,8 centímetros. Determine o coeficiente de dilatação térmica linear do material da barra. Tá? Então, a variação da temperatura, a temperatura vai de menos 30 até mais 130. Então, novamente, agora eu vou usar direto o macete lá, ó, que tangente de φ é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Tá? Só que tangente de φ, o que é? Né? Tangente, o φ está aqui, ó. Então, a tangente vai ser o quê?
o ΔL sobre o Δθ, tá? Então aqui, ó, ΔL sobre Δθ. Então vai ficar o quê? E o comprimento inicial é esse aqui, ó, tá? Então o comprimento inicial 50 vezes o alfa é igual a ΔL. Então do 50 até o 50,8 dá 0,8, tá? Sobre Δθ. Então, ó, 130 menos 30, dá 130 mais 30 dá 160, tá? É que a gente fica louco de pegar 130 menos 30 dá 100, não é. Então, esse aqui, a temperatura é negativa, então final menos inicial, e o inicial é negativo, então menos com menos mais. Então, 130 mais 30 é 160. Então, vai dar 160. Só tem um detalhe aqui, né? Que os mais espertos vão olhar e falar assim, já errou, usou a medida em centímetro. Olha, eu até posso usar a medida em centímetro quando eu uso o comprimento inicial em centímetro e a variação em centímetro, sem problema nenhum. O que eu não posso é usar o comprimento inicial em metro e a variação em centímetro, que também é muito comum acontecer. Ah, como a variação é pequenininha, então a variação eles dão em centímetro e o comprimento inicial é de uma barra grande, eles dão em metro. E daí você usa metro aqui e centímetro aqui, daí vai dar errado. Mas se eu usar centímetro aqui e centímetro aqui, não tem problema. Então a variação é 0,8 centímetros. E o comprimento inicial é o que? É 50 centímetros. Então não tem problema nenhum. Então vai ficar aqui alfa, vai ser igual a quê? 0, vamos fazer diferente. 8 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 16 vezes 10, tá? E vezes 50, que o 50 veio para o outro lado aqui embaixo. Então, 8 por 8 dá 1, 16 por 8 dá 2. E o alfa vai ficar o quê? 10 elevado a menos 1 sobre 2 vezes 50, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 10 elevado a terceira. 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a terceira é 10 elevado a menos 4, tá? É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, menos 1, menos 3, menos 4. Que em notação científica o correto é escrever 1 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá? Grau Celsius a menos 1, por quê? Porque o gráfico está em grau Celsius aqui, ó, tá? E veja que as unidades de medida, elas se anulam. Aqui é metro e aqui é metro. Então, o metro do 8 aqui com o metro desse aqui simplifica. Então, fica só o grau Celsius a menos 1. Tá bom? Então, essa é a questão. Nesses gráficos de comprimento, né, do comprimento pela temperatura, a tangente do ângulo, tá? A tangente do ângulo, que é o ΔL sobre Δθ, vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Até a próxima.